Boa noite a todos os nossos irmãos da Seara Espírita de Santanésia, todos os nossos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos, de reunirmos-nos com esse propósito tão edificante para todos nós, a proposta da nossa transformação moral, da educação dos nossos sentimentos, através do estudo das mensagens de Jesus, das mensagens dos evangelhos, da mensagem espírita. Gostaríamos de iniciar o nosso estudo agradecendo aos dirigentes da nossa instituição pela oportunidade de estarmos reunidos, de encontrarmos-nos todos. Agradeço a paciência de todos aqueles que nos ouvem nesses instantes. Agradecemos a Jesus, naturalmente, aquele que é a luz do mundo para todos nós, que em determinado momento recebeu-nos a todos aqui, nos oferecendo todas as oportunidades das quais nós necessitamos para o nosso burilamento, para o nosso progresso, para que nós sejamos capazes de matar o homem velho e fazer surgir dentro de nós um homem novo, um homem renovado, um homem equilibrado nos seus sentimentos e, mais importante do que tudo isso, um homem que seja capaz de, em suas atitudes, demonstrar exatamente essa vitória. A vitória do homem novo sobre o homem velho, ela deve ser algo muito além das palavras e até mesmo dos sentimentos. Isso tudo, em algum momento, tem que ser convertido em ações, para que nós possamos colaborar com o mundo, colaborar em fazermos um mundo melhor. Como nós sempre o fizemos, nós sempre iniciamos o nosso estudo buscando nas pegadas do Cristo alguma mensagem para que irá nortear o estudo da noite. E eu lembro de uma passagem muito curiosa no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Logo após Jesus ter promovido aquela cura que todos nós conhecemos dos 10 leprosos, 9 judeus e um samaritano, se aproximaram de Jesus alguns fariseus lhe perguntando em que momento seria instalado na terra o reino de Deus ou o reino dos céus. Nós entendemos que o reino de Deus, nos conceitos que eram alimentados, era um reino de justiça. Esperavam, então, aqueles personagens todos lograr a conquista de um reino de Deus ou um reino dos céus, que seria um reino de justiça, um reino de fraternidade, um reino de luz, de compreensão. Todos aqueles personagens, eles desejavam, eles ambicionavam a conquista ou a chegada do reino de Deus para todos eles. Era uma utopia que todos eles alimentavam. Então, num determinado momento, perguntavam a Jesus se faltava muito, se demoraria muito para a instalação do reino de Deus na terra. Jesus teria respondido de uma forma extremamente profunda, uma forma que seria, na realidade, um convite para que nós pudéssemos meditar durante todos esses séculos que se passaram. Nós meditamos sobre essa frase de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, onde ele teria dito para aqueles fariseus e para seus discípulos que o escutavam, ele teria dito: o reino de Deus, ou o reino dos céus, o reino de Deus, ele está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. E os Espíritos vão nos dizer que esse reino de Deus é, na realidade, não um local, mas um estado de consciência. Porque ele está para dentro de nós. É uma busca que nós devemos fazer para dentro. E demoramos muitos séculos para compreender isso. Muito tempo nós perdemos tentando encontrar esse reino de Deus, ou esse reino dos céus, para fora de nós, em locais, algumas vezes atrás de pessoas. Nós sempre estivemos atrás desse reino de Deus, ambicionando naturalmente a felicidade que ele lograria para todos nós, ambicionando a justiça, a fraternidade, todos nós. De alguma forma, nós buscávamos esse reino de Deus, só que, infelizmente, nós o buscávamos para fora, e de repente Jesus falava que a nossa busca não devia ser para fora, devia ser para dentro, uma busca interior. Exatamente com essa frase, o reino de Deus está dentro de vós, ele nos mostrava que o reino de Deus não é um local, embora nós tenhamos ouvido falar que houve personagens no passado que tentaram vender pedaços desse reino de Deus. Nós sabemos que não é algo que se compra ou que se vende, que não se encontra na nossa jornada. É algo que nós devemos procurar para dentro de nós. Não é nas estradas que nós encontramos isso. Não é nos caminhos. Nós encontramos
aqui onde nós estamos, dentro de nós, nós encontramos esse reino de Deus, principalmente quando nós o buscamos no altar de nossas consciências, em nossos corações, nos nossos sentimentos, nós invariavelmente encontramos esse reino de Deus, e sendo ele um reino de justiça, de amor, de prosperidade e esperança. É natural que ele se converta em ações, senão nós não o teremos encontrado de fato. Não basta termos na teoria, é necessário que nós promovamos esse reino de Deus, principalmente através daquilo que nós sentimos e também das nossas ações. Esse reino de Deus, ou esse reino dos céus que nós devemos buscar para dentro de nós, é algo como o céu mitológico, um paraíso mitológico que durante muitos séculos nós buscamos. Ele está no nosso universo interior, esse céu mitológico, esse paraíso mitológico, esse reino de Deus, ele existe no nosso universo interior. Nós encontramos esse reino de justiça, esse reino de verdade, esse reino de fraternidade, esse reino onde verdadeiramente nós nos aproximamos daquilo que nós entendemos como sendo a felicidade, ele existe para dentro de nós. Entretanto, se esse céu mitológico, se esse paraíso mitológico, ele existe para dentro de nós, é natural nós lembrarmos que, infelizmente, os infernos mitológicos também existem para dentro de nós, são opções nossas. Para que nós saibamos optar por aquilo que é melhor ou mais verdadeiro, é necessário que nós façamos um esforço hercúleo no sentido de nós compreendermos o sentido da vida ou compreendermos aquilo que verdadeiramente tem valor para todos nós. É através do conhecimento, é através da filosofia que todos nós vamos aprendendo a atribuir verdadeiramente valor àquilo que merece. Há durante muitos séculos, mergulhados nas diversas reencarnações, nós sempre, de alguma forma, nos equivocamos. Nos equivocamos na hora de atribuir valores. Nós pegávamos os valores do mundo, que estão diretamente conectados ao nosso ego, à nossa vaidade, aos nossos instintos, e nós acabávamos atribuindo demasiado valor àquilo que verdadeiramente não possui tanto valor assim. A doutrina espírita ela vem exatamente contribuir nesse sentido, colaborando para que nós possamos enxergar novas verdades. Existiu alguns séculos atrás, ou há muitos séculos atrás, existiu um personagem chamado Platão. Platão, que foi discípulo de Sócrates, e para nós falarmos de Platão é necessário nós falarmos primeiramente de Sócrates. Sócrates ele foi um importante filósofo peripatético que sempre falava aos mais jovens, falava à juventude, não que ele rejeitasse os mais velhos, é que os mais jovens simpatizavam ou se interessavam mais por aquilo que ele falava. Então Sócrates seguia pelas estradas, disseminando as mensagens da imortalidade da alma, da fraternidade, falava da verdade, convocava os jovens a questionarem, a se perguntarem, a buscarem respostas e não simplesmente que fossem atrás de respostas prontas, mas que principalmente através da dialética, dos questionamentos, eles fossem aprendendo a construir respostas, aceitar opiniões diferentes. Até que num determinado momento, resumindo naturalmente, num determinado momento ele estava, aqueles jovens em que estavam aprendendo a pensar, aqueles jovens que aprendiam a dialogar, aqueles jovens que aprendiam a questionar, eles começavam verdadeiramente a incomodar determinados personagens do Estado, eles começavam a questionar, eles começavam a mudar comportamentos, a ponto verdadeiramente de incomodar as lideranças, os líderes do Estado. Num determinado momento, então, esses personagens se reúnem e resolvem, então, condenar Sócrates. Condenar Sócrates ao assassinato, ele seria obrigado a beber a cicuta. E nessa condenação, entre as diversas sentenças, entre os diversos motivos, as diversas implicações, os diversos... o acusavam, por exemplo, de influenciar a juventude, influenciar a rebeldia, o acusavam de ser alguém que perturbava a ordem exatamente pelo trabalho que ele fazia, orientando os jovens, principalmente os jovens, orientando nas ruas, nas praças. Então Sócrates ele acaba sendo condenado a beber a cicuta, que era uma planta, um veneno que existia naquela região, e era algo que dava aos párias. Esse tipo de condenação, a pena capital, o assassinato, vamos dizer assim,
A morte dos condenados era algo que era destinado àquelas pessoas que eram verdadeiramente consideradas párias, aquelas pessoas que o Estado queria execrar, queria retirar, queria, enfim, que achavam que era alguém muito nocivo. Então condenaram Sócrates a beber a cicuta. Acontece que Sócrates era alguém muito querido. Era muito querido pelas pessoas que viviam, atenienses, que viviam naquela região, principalmente os jovens, naturalmente. Então, temendo exatamente que houvesse algum tipo de rebelião, eles resolveram rever essa sentença, aproveitando um determinado dia festivo, onde normalmente eles escolhiam um personagem para receber o perdão do Estado. Eles revêem a sentença de Sócrates e agora o condenavam ao exílio. Para que ele pudesse não ser obrigado a beber a cicuta, ele simplesmente teria que deixar Atenas, ele teria que deixar aquela região, se exilar bem longe dali, dizer que tudo aquilo que ele pregava não era verdade, dizer que estava arrependido. Acontece que Sócrates, ele preferiu beber a cicuta. Ele foi um voluntário da morte. Se para permanecer vivendo, ele teria que dizer que tudo aquilo que ele afirmava não era verdadeiro, que tudo aquilo que ele afirmava era, ou que ele ensinava era algo equivocado, ele teria que exilar-se e viver na solidão. Ele resolve então pedir aos seus condenadores que ele bebesse a cicuta. Ele foi um voluntário da morte. Sua esposa se chamava Axantipa. Axantipa vira para ele e fala: mas Sócrates, como assim? Por que você vai permitir que te matem? Você é inocente, Sócrates, ele teria dito com muito bom humor. Mas, mulher, você preferiria que eu fosse culpado? É claro que não. É muito melhor sofrer a injustiça. É muito melhor ser condenado sendo inocente, porque nós despertamos para o lado de lá inocentes. Nós permanecemos vivos e num determinado momento, algumas horas após ter bebido a cicuta, quando ele começava a sentir a aproximação do seu desencarne, a Xantipa teria dito: Sócrates está morrendo. E ele teria respondido que não, Sócrates não morreria jamais. E permanece vivo naquilo que nós sabemos a seu respeito, nas ideias, nos pensamentos, nas memórias, e vivo também espiritualmente. Era um desses personagens, espíritos iluminados entre nós, mas dos seus diversos discípulos, alguns se destacaram, e um deles foi exatamente a figura de Platão. Platão, que é considerado como um dos pais da escola peripatética, Platão ele teria escrito sua 7ª obra chamada A República. E nessa obra ele nos ensina, ele nos fala sobre o mito da caverna. Segundo ele mesmo, seria uma apologia ao seu velho mestre, ele estaria falando do mito da caverna, ele estaria se referindo no mito da caverna a Sócrates. O mito da caverna, ele vai nos contar, resumidamente aqui, é claro, ele vai nos falar o seguinte: para que nós todos sejamos capazes de imaginar nesse momento que todos nós vivemos dentro de cavernas. Vivendo dentro de cavernas, preso às paredes das cavernas, com grilhões que nos prendem, não permitindo que nós voltemos a nossa cabeça para olharmos o que tem atrás de nós. Imaginemos isso, façamos esse exercício nesse momento. Vamos imaginar que todos nós vivemos dentro de uma caverna, presos à parede dessa caverna, de forma que nós não temos condições de olhar para os lados, para que nós pudéssemos vermos uns aos outros. Todos nós tínhamos as nossas cabeças presas à frente, os nossos braços, o nosso corpo. Nós não tínhamos condições sequer de olharmos para nós mesmos. A única coisa que nós éramos capazes de ver era a nossa sombra projetada à parede da caverna, graças a uma fogueira que ficava acesa atrás de nós. Então a única coisa que nós conhecíamos eram sombras. E os nossos algozes, aqueles que nos prenderam a essa caverna, eles passavam na frente dessa fogueira diversos objetos. Então passavam, por exemplo, um cavalo construído, um cavalo falso, e nós víamos aquela sombra, que na verdade era apenas uma silhueta, projetada na nossa frente, e nós ouvíamos os ruídos de fora da caverna.
A única coisa que nós conhecíamos eram as silhuetas projetadas em sombra à nossa frente, à parede da caverna, alguns ruídos que nós escutávamos do lado de fora da caverna, mas nós não conhecíamos mais nada. Aquilo era o nosso mundo, aquilo era a nossa verdade. Mas num determinado momento, um de nós conseguiu romper esses grilhões, romper essas algemas e fugiu de dentro da caverna. Quando ele chegou do lado de fora da caverna, primeiro ele fica muito ofuscado, porque era a primeira vez que ele via a luz do sol. Quando ele sai da caverna, ele encontra um cavalo. E ele percebe que o cavalo em nada se assemelhava àquela silhueta que ele estava acostumado a ver na parede da caverna. Ele toca o cavalo. Ele sente a crina do cavalo. Ele sente o calor que o corpo do cavalo emanava. Ele viu as cores das flores, viu as aves que emitiam os cantos que, vez por outra, eles ouviam de dentro da caverna. Ele viu um mundo completamente diferente. Agora ele tinha um problema muito sério. Ele não conseguiria ser feliz sem resolver esse problema. Ele tinha que voltar à caverna e contar para os outros. Ele tinha a necessidade de falar para os outros, de falar exatamente dessas verdades que haviam se descortinado à sua frente, e assim ele o faz. Ele volta para a caverna exatamente para alertar os outros de que aquilo que eles estavam vendo, de que aquilo que eles conheciam não era aquilo que de fato, aquilo não era real, eram silhuetas, eram sombras. Mas ele havia conhecido um outro mundo e precisava que essas pessoas então se esforçassem para romper esses grilhões, que pudessem sair da caverna. Acontece que quando ele entra na caverna, ele ainda se mantinha ofuscado pela luz do sol que ele via pela primeira vez. Quando ele volta na caverna, ele esbarra num dos seus colegas conhecidos e diz assim: ô fulano, me desculpa por ter esbarrado em você. E o seu colega diz assim: não, mas eu não sou fulano, eu sou ciclano. E ele começa a falar que ele havia saído da caverna, que ele havia visto insetos, borboletas, ele havia visto o cavalo, a luz, as cores, o calor, a brisa, e todas aquelas pessoas então começaram a gritar com ele, dizendo: tu és louco, nada disso existe. E um dos personagens ainda disse: ele está louco realmente. Ele disse que o fulano era ciclano. Isso é sinal de que ele está louco. Não podemos esquecer que ao entrar na caverna, ele estava muito ofuscado pela luz do sol, ele estava num ambiente escuro, sem luz, num ambiente de trevas, mas ele acabava de chegar da luz, então ele já não enxergava convenientemente, seus olhos precisariam de um tempo para se acostumar novamente com a escuridão, e as pessoas então começaram a execrá-lo, as pessoas começaram a dizer que ele estava louco, que nada disso existia, que a vida era apenas o interior da caverna, e que todas aquelas silhuetas e sombras que eles enxergavam, aquilo era a verdade da vida. E ele começa a insistir, a ponto das pessoas o execrarem, ele começa a se sentir tão mal, mas tão mal, que ele acaba desencarnando. Segundo Platão, esse personagem que foi capaz de sair da caverna e enxergar a luz, e que retorna para que nós o assassinássemos, retorna para que nós pudéssemos, através dos nossos esforços, enxergar a luz também, esse personagem seria Sócrates. Sócrates teria sido esse personagem que conheceu a verdade. E quando ele retorna para nos ensinar a verdade, nós acabamos fazendo com que ele morra. E nós lembramos na biografia de Sócrates que ele foi um voluntário da cicuta. Ele que foi um voluntário exatamente porque ele seria capaz, ele mostrou a todos aqueles personagens que ele era capaz de morrer por aquilo que ele acreditava, era capaz de morrer pela verdade que ele defendia. André Luiz, numa das suas obras, ele vai nos escrever uma pequena crônica. Ele inicia essa obra nos narrando exatamente a crônica do peixinho vermelho, que é mais ou menos a mesma coisa. Ele nos fala de um tanque, de um pequeno tanque, um charco, onde existia ali uma pequena população ou uma comunidade de peixes. Até que um peixinho dourado, com muito esforço, ele consegue sair de dentro do tanque. E ele conhece todo o mundo que existe além do tanque, chegando inclusive ao mar. E ele se vê com uma necessidade muito grande de retornar ao pequeno tanque, para que os outros pudessem conhecer tudo aquilo que ele havia conhecido, um universo infinito, completamente diferente daquilo que acreditavam existir, dentro de um pequeno tanque. Quando ele retorna, então, as pessoas chacotam dele. Alguns até acreditam, mas quando percebem que era necessário algum esforço
para sair do tanque, eles desanimam. Ele então, o peixinho dourado, o peixinho vermelho, ele sai de dentro do tanque, triste, frustrado, porque aqueles que viviam no tanque com ele não tiveram condições de acompanhá-lo. Infelizmente, o tanque, num determinado momento de mudança climática, o tanque seca e todos morrem. O peixinho vermelho, ele sai então pelos rios em direção ao mar novamente, vislumbrando, tendo a oportunidade de viver exatamente aquele novo reino que se descortinava à sua frente, conhecendo outras criaturas, confraternizando, aprendendo, visitando. Meus irmãos, quando nós relembramos esses personagens, a principal lição que nós tiramos em relação ao mito da caverna é exatamente o convite que nos é feito a todos para que nós sejamos capazes de vencer a escuridão, para que nós sejamos capazes de, através do conhecimento, através das nossas experiências, através dos nossos esforços, porque eu imagino que não tenha sido fácil sair de dentro da caverna a primeira vez, precisamos nos esforçar exatamente para vencermos a escuridão, para vencermos as sombras. É necessário algum esforço de nossa parte para que nós sejamos capazes de encontrar esse reino de Deus, esse reino dos céus, esse paraíso mitológico que existe em nossos corações. Existe de fato. Nós colaboramos com a mudança do mundo quando nós mudamos e a mudança começa em nós. É que nós temos o mau hábito de querer mudar os outros, criticamos os outros, a conduta dos outros, mas o nosso compromisso é conosco. Porque a mudança do mundo não depende, em princípio, dos outros, mas depende de mim. Porque o meu compromisso é comigo mesmo, naturalmente. É que nós gostamos tanto de falar para os outros que nós esquecemos que nós devemos falar, os nossos esforços deveriam ser direcionados a nós, naturalmente. E a doutrina espírita, ela colabora conosco exatamente, nos oferecendo essas verdades, nos oferecendo esses recursos em sua filosofia, para que nós possamos olhar o mundo de outras formas, para que nós possamos compreender novos valores, e na busca exatamente desses novos valores, nós vamos equilibrando nossa balança, porque durante muitos séculos, como nós dissemos, nós passamos na Terra, em diversas oportunidades, atribuindo muito valor àquilo que não tem verdadeiro valor. São situações que estavam relacionadas ao nosso ego, às nossas manifestações de vaidade, às nossas manifestações mais egóicas de ter, de ser, de possuir. Durante muitos séculos nós alimentávamos isso como se isso fosse verdadeiramente importante. Até que se descortina para nós luzes, uma nova verdade, como se nós começássemos a colocar os primeiros pés para o lado de fora da caverna. É isso que a doutrina espírita nos oferece. O conhecimento de uma nova realidade acerca da verdadeira vida, acerca dos valores que importam, acerca da felicidade, que é o que todos nós buscamos encarnados que estamos. Todos nós, sem exceção, estamos aqui com o objetivo de buscarmos a felicidade, de proporcionarmos a felicidade aos outros, porque isso também nos faz feliz. Quando nós vibramos nessas sintonias finíssimas do amor, nós sentimos o quanto nós nos tornamos diferentes lentamente. É necessário que nós façamos esses esforços para nós. Se nós queremos mudar o mundo, não devemos nos esforçar tanto para fora. Os nossos esforços são para dentro, porque nós mudamos o mundo quando nós nos modificamos. Ao nos modificarmos, além de nós colaborarmos com a mudança do mundo, sendo nós o primeiro passo da mudança, nós também servimos de exemplo, queremos crer, que nós, através dos nossos exemplos, nós verdadeiramente educamos, porque quando nós falamos de educação, muito mais importante do que as nossas palavras são nossas ações. São aquilo que nós fazemos, aquilo que nós construímos. E a doutrina espírita, através dos seus alicerces, dos seus diversos alicerces, ela vai nos oferecer verdadeiramente ferramentas para que nós possamos compreender esses novos valores. Nós vamos ter os 5 princípios espíritas que nos oferecem exatamente os recursos para que nós possamos compreender esses novos valores, que nós buscamos. O primeiro é a crença em Deus, na imortalidade da alma,
na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados. Mas, Guilherme, de que forma o conhecimento dessas verdades, o conhecimento disso que é objeto de estudo da chamada ciência espírita, de que forma isso pode colaborar para que eu consiga vencer minhas más inclinações? De que forma esses recursos podem me auxiliar para que eu consiga matar o homem velho que ainda existe em mim, para permitir o nascimento do homem novo, um homem renovado, um homem da nova era, um homem do reino dos céus? De que forma esses pilares espíritas me auxiliam? Primeiro, que a doutrina espírita ela vai nos oferecer um conhecimento diferente de Deus, não mais aquele Deus antropomórfico, aquele Deus que não raro aparecia injusto, aquele Deus que odiava, aquele Deus que castigava, que punia, que perseguia. Nós não temos, nós verdadeiramente não conseguimos alimentar a ideia desse Deus. Os Espíritos vão nos presentear com uma ideia completamente renovada. Deus não é alguém. Deus deixa de ser alguém e nós passamos a compreender ou a engatinhar na compreensão desse novo Deus, que na realidade é um conjunto de mecanismos perfeitos, inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Nós paramos de ver Deus como alguém e começamos a enxergá-lo como algo muito maior, que faz com que através dos seus mecanismos perfeitos tudo aconteça de acordo com como tem que acontecer, essas engrenagens perfeitas que vão se encaixando, fazendo com que cada um receba exatamente de acordo com aquilo que necessita, com aquilo que mereça, de acordo com a sua semeadura. Quando nós pegamos os diversos filósofos do século XIX, nós temos a figura de Baruch Spinoza, e quando nós pegamos, que era contemporâneo de Kardec, quando nós pegamos os conceitos de Deus espinosista, nós observamos que os Espíritos vão nos revelar exatamente essa semelhança. Eles vão nos apresentar esse Deus que não é alguém, que não é antropomórfico, mas é algo muito além da nossa compreensão. Hoje nós começamos a engatinhar na compreensão da divindade, através desses mecanismos perfeitos, que invariavelmente vão nos conduzindo no sentido do amor. A doutrina espírita ou a filosofia espírita, o conhecimento espírita, a ciência espírita, exatamente, vão nos apresentar esse primeiro pilar maravilhoso, um Deus que não é alguém, mas é uma inteligência suprema, mecanismos perfeitos para que cada um consiga receber, para que cada um de nós receba invariavelmente tudo aquilo que necessita para o nosso burilamento, para a nossa reforma íntima, para a nossa educação moral, a educação dos nossos sentimentos. O segundo pilar é exatamente a imortalidade da alma, a certeza de que nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas eu sou um ser cósmico, que em algum momento fui recebido nesse educandário, que tem Jesus como governador espiritual, mas daqui eu partirei. Num determinado momento, quando eu conseguir vencer essas algemas, esses grilhões que me prendem, eu vou alçar novos voos, através da caridade, da fraternidade. Nós vamos nos educando, nós vamos nos vencendo, rompendo esses grilhões e essas correntes que nos algemam exatamente ao materialismo, à dor, à infelicidade. Então a imortalidade nos mostra que nós não somos seres. Nós não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma pequena experiência material. A verdadeira vida do lado de lá. Estamos temporariamente encarnados, como já estivemos em muitas outras oportunidades, porque necessitamos disso para a nossa educação. Mas nós somos seres cósmicos. A imortalidade da alma é exatamente isso. A certeza de que a vida continua, de que nós não devemos temer a morte. Respeitamos, naturalmente, mas nós nada tememos, porque não existe a morte como nós a compreendemos. Sabemos que a vida continua em abundância. Meus irmãos, estamos vivendo um momento em que muitos de nós somos convocados nesse momento para darmos o nosso testemunho, principalmente quando nós olhamos à nossa volta e nós observamos quantos de nossos amigos perderam entes queridos, a nós mesmos, quantos amigos, entes nós perdemos nesse momento de pandemia, alguns que desencarnariam por outros processos, outros desencarnaram exatamente por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo.
Mas, Guilherme, se somos todos seres imortais, então não devo me preocupar. E se acontece conosco aquilo que nós necessitamos, então eu não devo me preocupar com prevenção, com vacinas. Ah, meus irmãos, é claro que precisamos sim. Nós, espíritas, seguimos sempre a ciência. E nós não podemos nos permitir exatamente... Nós não podemos permitir seguirmos na contramão nesse sentido. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que no começo do século XX, na última grande pandemia de proporções, na última grande pandemia ou na última grande epidemia de proporções continentais, que foi a gripe espanhola, 2 importantes espíritas desencarnaram nesse processo. A figura de Eurípides Barçanufo, a figura de Anália Franco, que foi uma importante educadora espírita. Eles desencarnaram exatamente vitimados pela gripe espanhola, de acordo com esses mecanismos, naturalmente, mas se nós temos condições de prevenir, de colaborar exatamente com o fim dessa pandemia, então nós devemos nos preservar, nós devemos exatamente colaborar com o mundo e colaborar com a ciência. Vacinemo-nos todos. Eu gostaria de fechar esse parênteses. Então somos todos seres imortais, mas estando reencarnados, então, nós devemos colaborar com a educação do mundo, principalmente com os nossos exemplos, com a nossa consciência, que nós possamos colaborar. E nós sabemos, quando nós falamos de educação, que não são nossas palavras que educam, mas principalmente os nossos exemplos nos informam os espíritos. Então somos todos seres imortais, que estamos temporariamente nesses intervalos chamados de reencarnações, importantíssimos para que nós possamos vencermos-nos e colaborar com a mudança do mundo. A comunicabilidade dos espíritos, quando nós sabemos que alguns de nós reencarnam e assumem determinados compromissos em que nos seus corpos perispirituais eles vão apresentar mecanismos que permitem que eles sejam capazes de sentir a verdadeira vida ou comunicarem-se com a pátria dos imortais, são os chamados médiums. Então a comunicabilidade dos espíritos através desses personagens é uma outra realidade que nos conforta e que faz com que nós, mesmo encarnados, tenhamos consciência dessa realidade, da verdadeira vida. Eles que nos trazem as mensagens consoladoras de esperança, as mensalidades de força e determinação, para que nós possamos seguir nos caminhos mais corretos para o nosso burilamento, para que nós possamos vencer, porque os espíritos vão nos falar invariavelmente, e todos aqueles espíritos a quem Allan Kardec teve a ocasião de entrevistar, eles sempre nos falam que eles ao chegarem do lado de lá, eles vão encontrar a felicidade, a desdita, a tristeza, eles vão encontrar os sentimentos correspondentes àquilo que eles fizeram quando estavam do lado de cá. Se eles chegaram do lado de lá e encontraram céu, ou se eles chegaram do lado de lá e encontraram tormentos, dor e inferno, estavam diretamente relacionados a tudo aquilo que eles semearam do lado de cá. Então, a comunicabilidade dos espíritos, ela vai nos fornecer exatamente esses recursos de consciência ou de conscientização que todos nós necessitamos, porque quando nós reencarnamos, se nós não tivéssemos condições de recebermos alguma notícia do lado de lá, é bem possível que os nossos valores continuassem como permaneceram durante muitos séculos, valores equivocados, valores egóicos e materialistas. Quando nós começamos a compreender que a vida continua, que a verdadeira vida do lado de lá, e que invariavelmente cada um de nós irá colher exatamente de acordo com aquilo que semeou, com a sua sementeira, com a sua semeadura, nós começamos a ter mais responsabilidade com aquilo que nós fazemos, com os sentimentos que nós alimentamos. A comunicabilidade dos espíritos, ela nos proporciona exatamente a escada de Jacó, essa ponte que nos permite enxergarmos a vida de forma muito mais ampla em nossos horizontes, que nos descortina essas realidades. Em seguida, nós temos a reencarnação. A vida, meus irmãos, como nós sabemos, é uma só. Mas ela tem diversos intervalos chamados de reencarnações, onde nós mergulhamos nesse educandário, porque aqui nós encontramos tudo aquilo do qual nós necessitamos para a educação dos nossos sentimentos, para vencermos-nos, para sermos melhores. A reencarnação são novas oportunidades que muitas vezes nós desperdiçamos, mas hoje, mais consciente que somos, nós vamos determinadamente
com muita determinação, nós vamos nos propondo a mudarmos exatamente determinados comportamentos, pensamentos, sentimentos, a enxergar o outro, coisa que nós tínhamos dificuldade de fazer até bem pouco tempo atrás. Então, as reencarnações são dentro dos mecanismos que a divindade nos oferece. Nós temos a reencarnação como talvez a mais importante ferramenta para o nosso progresso, porque nós não teríamos condições de, numa única vida, fazermos tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso burilamento, para vencermos as nossas más inclinações, para que nós pudéssemos, então, responder pela nossa semeadura. A reencarnação é, sem sombra de dúvida, a ferramenta mais importante para o progresso dos espíritos, onde as almas têm oportunidade de se reencontrarem, para transformar todo ódio, toda animosidade em amor. A lei é de amor e seria natural que fosse assim. Então, aqueles que se amam vão estreitar cada vez mais esses laços, e aqueles que ainda não têm condições de se amar, de alguma forma, eles vão estar vinculados até que possam modificar ou transmutar esses sentimentos. Todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa, sendo convertido em fraternidade, em esperança, em amor, é para isso que estamos aqui. E a reencarnação, dentro dos seus planejamentos perfeitos, ela vai sempre nos proporcionar tudo isso. E a pluralidade dos mundos habitados, o quinto pilar da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados nos mostra em duas vertentes, nos mostra que fisicamente existem inúmeros mundos, que nós não estamos sozinhos no universo, que nós, ao enxergarmos, ao olharmos para o céu, nós tenhamos a certeza de que existem muitos educandários semelhantes a este. Existe vida em todos esses educandários, inclusive nós mesmos não somos daqui. Todos nós viemos para cá em algum momento e daqui partiremos para outros educandários. Aqui é mais uma etapa, mais uma escola das muitas que nós já participamos. Exatamente nessa escalada ou nessa caminhada que vai do átomo ao arcanjo, nós ainda estamos mais próximos do começo do que do fim, como nos informam os espíritos. Mas esse educandário, chamado planeta Terra por nós mesmos, é apenas mais um dos muitos educandários. E num outro sentido, quando nós falamos da pluralidade dos mundos habitados, nós não podemos esquecer de falar dos mundos espirituais. Ao redor do nosso educandário ou do nosso planeta, nós temos diversas escolas, diversos pousos, diversos hospitais, aquilo que André Luiz nos ensinou a chamar de colônias espirituais, que são moradas no mundo espiritual no período da erraticidade. Quando nós desencarnamos daqui, nós despertamos exatamente nesses ambientes que são também construções mentais nossas. Aquelas paisagens mais sombrias, os chamados umbrais, são expansões dos nossos pensamentos mais egóicos, com rancor, com mágoa. Nós vamos construindo essas paisagens de sombra. Entretanto, espíritos superiores, capazes verdadeiramente de sentir de forma mais sublime, eles são capazes de construir verdadeiramente paisagens belíssimas, que André Luiz nos apresenta algumas, que nós aprendemos a chamar de colônias espirituais. Então, quando nós falamos da pluralidade dos mundos habitados, nós não estamos nos referindo apenas a mundos físicos, mas também a mundos espirituais, para que nós possamos compreender de que estamos apenas num dos educandários do universo, mas existem muitos outros nos aguardando, mais adiantados, outros de onde nós viemos menos adiantados, e nós todos vamos, numa família cósmica, numa família universal, nós vamos progredindo, cantando hosanas a Deus. Não mais aquele Deus antropomórfico, sentado num trono, querendo ser homenageado e reverenciado o tempo todo por todos nós, mas reverenciamos a Deus quando nós exatamente aprendemos a admirar todos esses mecanismos perfeitos no altar da natureza, fazendo com que não existam injustiçados, fazendo exatamente com que todos nós recebamos de acordo com as nossas necessidades. Quando os espíritos nos apresentam esses alicerces da doutrina espírita como sendo ferramentas para o nosso burilamento, para o nosso melhoramento, eles vão nos ensinar também que todos esses princípios, eles têm como objetivo a nossa reforma íntima e a caridade. Estudamos isso, compreendemos isso, descortinamos essas verdades, para que nós possamos lograr com êxito a nossa reforma íntima e a caridade, que nada mais é do que o amor posto em movimento.
Allan Kardec teve a ocasião, deslumbrado com todas essas verdades do qual ele era portador naquele momento, ele teve a ocasião de perguntar aos espíritos se o espiritismo seria a religião do futuro. E os espíritos disseram que não. O espiritismo não é a religião do futuro, mas o espiritismo é o futuro das religiões. Não o espiritismo, mas essas verdades. A reencarnação, a imortalidade da alma. Isso verdadeiramente nos auxilia para que nós, ao tirarmos esse véu, que nós possamos enxergar a vida de uma outra forma em algum momento. Essa será uma verdade universal. Sabemos que já é uma verdade em inúmeras filosofias, mas isso faz com que nós tenhamos um comprometimento diferente com relação à vida, e muitos de nós, mesmo sabedores dessa verdade, ainda não tivemos condições de promover aquilo que isso tudo nos oferece no sentido da transformação moral e da nossa reforma íntima. O Espiritismo não é o futuro das religiões, mas essas verdades que nós estudamos em algum momento, elas serão disseminadas de tal forma que todos nós aprenderemos a olhar a vida com outros olhos, respeitando todas as formas de pensamento. Mas haverá um momento em que será tentar tapar o sol com a peneira, essas realidades com relação à vida, com relação à necessidade do amor e da fraternidade. Qual é a grande colaboração que o Espiritismo poderá dar para o mundo no futuro? Qual é a grande contribuição do Espiritismo para o mundo do futuro, senão um mundo com mais pessoas comprometidas com o bem, um mundo com mais pessoas comprometidas com a verdade, um mundo com mais pessoas solidárias, com pessoas verdadeiramente buscando a renovação, pessoas que estão permitindo surgir dentro delas o nascimento do homem novo, deixando para trás o homem velho, caquético, acabado, dos conceitos egoísticos, dos conceitos egóicos, dos conceitos de intolerância, e nós vamos nos tornando mais fraternos e tolerantes. Essa é a grande contribuição do Espiritismo para o mundo. Essa é a grande contribuição do Espiritismo num futuro. Nós vamos colaborar com homens e mulheres saudáveis moralmente. Nós vamos colaborar com homens e mulheres comprometidos com a sua transformação moral e, naturalmente, com tudo aquilo que advém dela no sentido de fraternidade, de tolerância, de caridade, de compaixão, de perdão. E essas mensagens todas vão, de alguma forma, encontrando cada vez mais corações aptos a receber dessa semente maravilhosa. Essa é a mais importante colaboração do Espiritismo para o futuro do planeta, do educandário, da humanidade. A grande contribuição do Espiritismo para todos nós. Porque quando nós descortinamos, quando nós nos abrimos, nos permitimos enxergar essas verdades, nós temos agora um compromisso conosco mesmo. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Conforme nós vamos conhecendo essas verdades, nós vamos assumindo um compromisso de nos libertarmos do nosso egoísmo, de nos libertarmos do nosso personalismo, compreendendo que nós somos fortes quando estamos unidos. Nós estamos fortes quando nós nos unimos em compaixão, em tolerância, em fraternidade. Meus irmãos, que nós, com algum esforço, sejamos capazes de sair daquele pequeno tanque de águas paradas e pouco oxigenada, para que nós possamos, vencendo esse tanque, chegar a um pequeno regato, a um pequeno rio em direção ao mar, porque é exatamente ampliando nossos horizontes, com algum esforço de nossa parte, exatamente como nos ensina André Luiz na sua fábula do peixinho vermelho, exatamente como nos ensinava Platão no seu mito da caverna, é necessário que nós nos esforcemos para vencer a escuridão, no sentido da luz, que representava, nós imaginamos para Platão naquele momento, o conhecimento, as novas descobertas. Aquele que se abre para a luz, ele já não fica bem nas trevas. Quando ele retorna para a caverna, ele já não enxergava convenientemente, e aquelas pessoas preguiçosas, acomodadas que se encontravam, gargalhavam dele, ignorando que, na verdade, os que estavam adoecidos eram exatamente eles e não aquele que havia saído da caverna. Meus irmãos, esse mês tão especial para todos nós, em que nós comemoramos o aniversário da nossa Seara Espírita, nós possamos meditar
exatamente sobre as contribuições do Espiritismo para o futuro, para o mundo, para nós, naturalmente, porque nós começamos a mudar o mundo quando nós nos modificamos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.